Olá, sejam todos bem-vindos ao Flagger. Nós estamos aqui em mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial. A gente traz aqui para o Flagger assuntos como negócios, branding, marketing, design, propaganda, publicidade, enfim, uma amplitude bastante grande de negócios. E hoje, além disso tudo, nós vamos falar também de aventura. E o nosso convidado não podia ser mais especial. Convidado que está na mídia, acabou de dar a volta ao mundo de helicóptero. Seja muito bem-vindo, André Freitas. Muito obrigado ao Flagger. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado para branding, muito obrigado aí para você também, Vati, pelo convite de estar aqui com vocês, contar a minha história. Vamos lá, então. A primeira pergunta não podia deixar de ser essa, né? O André é um empresário bem-sucedido, né? A família é uma família empreendedora de Criciúma, de Santa Catarina e do Brasil. E quem é o André empresário e depois a gente fala do André aventureiro? O André empresário, a gente veio do grupo Secrisa Portinari ali, né? Meu pai que começou a empresa, vindo do grupo de Miss Freitas ali, que tinham várias empresas, o vô ali, né? E a gente, a vida inteira, o meu pai sempre fazia a gente trabalhar na empresa, desde pequenininho, mesmo quando tinha 12, 13 anos, a gente, na época do colégio, assim, nas férias, o pai falava para a gente ir lá na empresa fazer estágio em todas as áreas da empresa. Então isso aí já começou com espírito empreendedor na gente, né? E depois a gente trabalhou ali também no conselho da empresa, da Secrisa, da Portinari. E depois, com a morte do pai, hoje em dia a gente está tocando a empresa Vila Francione, a vinícola. Tá. Temos uma outra empresa imobiliária também, que a gente está começando a fazer alguns empreendimentos de condomínios fechados e abertos. E hoje também a gente tem uma empresa da Turfa, que é uma empresa que dá tanto para a parte energética quanto para a parte ambiental. É uma terra que a gente vende para vários segmentos aí. Então nós temos basicamente hoje 3 negócios, né? Entendi. E por que um empresário bem-sucedido, formado, bem formado, né, resolveu ser um aventureiro? Isso está no sangue? Isso é um chamado? Como é que isso aconteceu? Eu acho que isso foi acontecendo naturalmente, assim, na época da faculdade. Eu não fazia, só fazia uma academia. Alguém falou para mim, por que você não faz uma maratona? Aí eu comecei a fazer maratona do nada, assim. E depois, quando vim morar em Florianópolis, eu morei 30 anos em São Paulo, né? Quando vim morar em Florianópolis, fui ver uma prova de Ironman. E aquilo me chocou bastante, as pessoas desmaiando na linha de chegada, era um triatlon, não sabia nem que existia aquela prova. E fiquei muito curioso para fazer, aí resolvi fazer algumas provas de Ironman, fiz 10 provas de Ironman hoje no meu currículo. E depois do Ironman, daí começou esse espírito de aventura assim, bem mais forte, assim, né? O que eu posso fazer mais challenging, assim, né? Mais desafiante. Aí eu tive a ideia de ir para o Monte Everest, né? Sou o primeiro catarinense e 22º brasileiro a estar no cume do Everest também. Foi 2018. E depois do Everest eu pensei que eu poderia fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu gosto muito, né? E veio também a aventura de fazer essa volta ao mundo de helicóptero, como o primeiro brasileiro a fazer essa volta ao mundo de helicóptero. Então acho que foram acontecendo os desafios, assim, né? E você chegou agora, né? Há pouco tempo da volta ao mundo. Sim, acabei de chegar esse mês, né? Foi recém. 1º de outubro. Eu vi que saiu a reportagem no Fantástico aí há 2 domingos atrás, né? Saiu no Fantástico, saiu em vários lugares. Quando a gente chegou, todas as televisões estavam lá para filmar a gente. Teve bastante repercussão, assim, bastante gente seguindo a gente nos canais também. E qual foi a mais desafiadora, a mais difícil? Do que você está falando? Do Everest ou a volta ao mundo? Não, o Everest é um outro bicho, né? O Everest são 2 meses de escalada, a cada 25 pessoas que vai, uma morre. O Everest, temperaturas 25 graus abaixo de zero e muitos desafios, o tempo inteiro você vê a morte de perto lá no Everest, né? Aí a volta ao mundo de helicóptero é uma coisa mais tranquila em relação ao Everest, uma coisa que você está sentado dentro do helicóptero. Se o tempo estiver ruim, você não vai. Se o tempo estiver feio, você pode... Você calcula o risco. Calcula o risco, bem mais. É bem mais seguro, né? Quanto tempo levou para subir o Everest? 60 dias do Everest. Do dia que eu cheguei na montanha até o dia que eu saí da montanha, 60 dias. Fiquei mais uns 10 dias antes, 10 dias depois. Total, deu quase aí 3 meses praticamente, né? 3 meses lá.
Lá, entre sair do Brasil e volta do Brasil, quase 3 meses. Quase 3 Mas meses. na montanha, 2 meses. Né? E quanto tempo tu te preparou para subir o Everest? Foi o ano inteiro, porque Everest, como eu já vinha da pegada do triatlon, eu usei todo o treinamento do triatlon para conseguir chegar ao cume do Everest. Né? Mesmo assim foi sofrido, 3 dias usando oxigênio lá no Everest, passamos por 3 corpos congelados no caminho, muitos dos nossos companheiros, metade dos nossos companheiros não conseguiram chegar até o cume, todo dia a gente perdia alguém ali, que teve que voltar para o seu país, então foi uma coisa bem difícil mesmo. Quando eu saí do Brasil, a família toda chorando no aeroporto, todo mundo pedindo pelo amor de Deus, não vai, e foi uma dificuldade ter ido para o Everest. E tu chegou a pensar em desistir durante o percurso? Não, eu sou um cara que eu fui focado e usei muito realmente do Ironman, que é uma prova hiper cansativa, você está chegando no final da linha de chegada, você não tem mais força, parece. Eu usei muito dessa pegada assim, para ir para o Everest, assim, não desistir. Eu sou um cara que não desisto. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, só se eu tiver realmente muito mal e totalmente debilitado para eu não conseguir ir em frente. A minha cabeça é muito boa em relação a foco. Né? Isso está em ti ou é da tua preparação, tu acredita? Não, isso está em mim, eu sou um cara bem focado, assim, eu quero uma coisa, eu vou, eu persigo. Teve uma situação quando há uns 10 anos atrás, também na época do Ironman, que eu sempre tive muito medo do mar, assim, né? Eu acho que quando eu era pequenininho aqui no Rincão, eu lembro que alguém me salvou, que eu estava morrendo afogado, então eu fiquei com aquele medo do mar, né? Então, para o Ironman eu preciso nadar no mar, e mesmo assim, eu fui fazer um curso de salva-vidas lá em Florianópolis. Me inscrevi no Corpo de Bombeiros, a gente treinou 2 meses aí com um monte de gente, e me escalei para ser salva-vidas na Praia Brava, lá que é a praia mais difícil de todas. O pessoal estava lá pelo dinheiro, na verdade, o pessoal mais simples assim. Então o pessoal queria a prainha mais fácil, Lagoa da Conceição, mais tranquilinho, né? E eu peguei a praia mais difícil. Então eu sempre gostei de desafios e o que eu não sei eu tento aprender. E o que eu não gosto eu tento aprender também, para sempre estar me renovando, senão a gente acaba ficando sempre nas mesmas coisas que a gente faz, né? Legal. Agora vamos falar um pouquinho aí do assunto mais quente aí, que é a volta ao mundo de helicóptero. E o primeiro brasileiro, tu estava com o Peter, né? Que é um americano. Peter Wilson, ele é inglês. É inglês, que já deu a volta ao mundo, né? Sim. De helicóptero, vamos falar um pouco disso. E me parece que vem um Guinness Book aí, é isso? A gente, desde quando eu convidei o Peter, ele veio para a aventura para ter que ele já tem o recorde do Guinness Book nessa categoria, né? Tá. Foi há 5 anos atrás, 7 anos atrás. E quando eu chamei ele de novo, eu falei, Peter, vamos fazer uma segunda volta. Aí ele falou, eu vou se for para fazer o esquema do recorde do Guinness Book. Então a gente tinha programado 102 dias para fazer essa volta, a gente conseguiu fazer a volta em 106 dias, que dá 3 meses e meio de viagem, né? Então a gente saiu apenas 4 dias da nossa programação e ele veio com uma experiência de uma volta ao mundo que ele já tinha feito, só que a gente usou apenas 60% do trajeto dele anterior. Então 40% a gente teve que reformular e planejar, né? Legal. Me fala da rota, vocês saíram aqui de Jaguaruna, pelo que eu vi, A gente né? saiu de Jaguaruna. Eu queria ter saído do aeroporto de Miss Freitas, que leva o nome do meu avô, né? Mas como ele não é ele é um aeroporto legalizado, mas não teria que chamar alguém lá para dar saída da gente, alguém da ANAC, alguém da Infraero. Como o aeroporto de Jaguaruna já está todo certinho e todo bonitinho lá, o pessoal já está lá, então a gente teve que sair de Jaguaruna, sair e chegar, né? Então a gente saiu de Jaguaruna, os primeiros 4 dias a gente saiu para o norte do Brasil, até Macapá, a gente deu saída em Macapá, depois a gente passou pelas Guiana Francesa, a gente entrou pelo Caribe, chegando ali em Miami. Miami a gente foi pela costa dos Estados Unidos, passamos em cima da Estátua da Liberdade, também foi muito bacana. Norte do Canadá. Canadá a gente atravessa para Groenlândia, onde já fica no Polo Norte, já a Groenlândia é uma parte, né? Uhum. Depois a gente contornou toda a Groenlândia ao sul, subimos de novo ao norte da Groenlândia, atravessamos para a Islândia. Da Islândia a gente já estava indo para a Europa. Tem umas ilhas que chama Ilhas Faroe ou Faroé,
É uma parada que a gente fez no meio do caminho para chegar na Escócia. Lá eles comem baleia ainda, né? Deve comer tudo ali. O pessoal ali passarinho, posa. Né, cada coisa, foca. Eu experimentei foca, inclusive. E daí a gente chegou na Escócia, entrou na Inglaterra. A gente fez a nossa primeira manutenção de 3 manutenções que a gente tem que fazer durante 4 dias, a inspeção, na verdade, né? E depois a gente continuou atravessando a Europa, a gente foi até o Mar Negro, ali, e foi para a Turquia, Geórgia, depois a gente passou por 3 países com nomes meio esquisitos para a gente, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, parece um lugar meio de guerra, assim. Uhum. Depois a gente entrou na Rússia, a gente ficou 21 dias voando na Rússia. A Rússia é um país gigantesco, né? Atravessamos a Rússia, saímos no Alasca, do outro lado, pelo Estreito de Bering, descemos para o Canadá, Estados Unidos, América Central, depois Colômbia, Peru, Chile, Argentina, até quase Terra do Fogo. Aí voltaram pelo sul. E aí voltamos pela costa, até passamos Uruguai, chegamos em Jaguaruna de novo, 3 meses e meio depois. 106 dias depois. Foi puxado. Qual é a menor temperatura que tu pegou lá? A gente até não pegou temperatura muito baixa, foi lá na Groenlândia, a gente pegou -5 mais ou menos, mas eu esperava pegar assim um -15, né? Mas a data da viagem foi escolhida a dedo, né? Porque eu inicialmente estava querendo ser em agosto, só que agosto já e pegaria o inverno lá em cima, né? Uhum. Então eu tive que adiantar isso para a primeira quinzena de junho, para a gente não pegar as temperaturas tão agressivas, né? 106 dias viajando, quanto planejando nesse caso? O planejamento inicial do Peter para a primeira viagem dele foram 2 anos, porque são muitos detalhes, né? A gente passou por 35 países, né? Então tem toda a programação de pouso, aterrissagem, qual país é possível ou não, tem toda uma logística envolvida. Para a nossa viagem aqui, a gente demorou 3 meses para planejar a nossa viagem. E foram 3 meses e meio de voo, né? Então, basicamente, foram elas por elas. Considerando o conhecimento de 2 anos anterior. Exatamente. Se fosse a primeira vez, demoraria 2 anos para planejar. Muito mais tempo planejando que executando. Exatamente. Planejamento é muito importante para qualquer tipo de aventura, empresa ou para a sua própria vida, né? Você planeja alguma coisa para o seu futuro, daqui a 2, 3 anos quero fazer tal coisa, e vai planejando. Chega lá, né? Às vezes. E deu errado alguma coisa? Algumas coisas deram errado, não, porque a gente chegou vivo, né? E com helicóptero. Mas tivemos vários perrengues em várias situações. Incidentes? Não, incidentes a gente não teve nada. A máquina foi super bem, voamos 340 horas em 35 países, né? 63 mil quilômetros também. A máquina foi super perfeita, não teve um vazamento de óleo, então provou que é uma máquina bem segura. Mas incidentes, assim, a gente teve mais problemas de tempo, né? Mau tempo. Algumas coisas de chegada em alguns países que a gente não tinha avisado que estava chegando. Então, mais questão de tempo e documentação, assim, né? De programação, né? O André é piloto. Sou piloto há 26 anos já. Comecei a pilotar na época que eu morava em São Paulo. Na época, amigo meu, a gente queria montar alguma coisa relacionada a um táxi aéreo na época. Então, eu tirei carteira, eu sou piloto profissional, né? Piloto comercial. Então venho voando desde então. Comecei com um helicóptero pequenininho de 2 lugares com um sócio. A gente comprou depois um outro de 4 lugares com esse meu sócio. Depois compramos esse helicóptero que eu tinha até 2 meses atrás com um sócio também. Depois ele foi para os Estados Unidos. Acabei comprando a parte dele. E em dezembro eu comprei esse novo helicóptero para fazer a volta ao mundo, né? E ele é um helicóptero especial para isso? Não, o helicóptero anterior que eu tinha era gasolina. Ele não consegue levar muito de aviação, né? Ele não consegue levar muito peso. Então é um helicóptero que fica muito restrito na autonomia que ele tem, né? Entendi. Esse helicóptero agora que eu comprei usado, mas para mim é novo, né? É um helicóptero que ele tem bastante autonomia. Que eu comprei ele com um tanque extra especialmente para essa viagem. E ele consegue carregar bastante peso. Então fica fácil a gente botar, se precisasse botar mais galões de combustível dentro dele, então ficaria fácil para levar bastante peso. E ele é a querosene de aviação, né? Então é um combustível que tem bastante no mundo inteiro, em qualquer lugar que você vai tem esse tipo de combustível. Já a gasolina é muito restrito, então você tem que escolher mais a dedo os aeroportos que você vai parar, né?
E o que tu considera que foi o teu maior desafio nessa aventura? Desafio uma preocupação que eu tinha, que poderia ser um desafio, era o convívio meu com o Peter. É uma pessoa que eu não conhecia, então a gente teria que viver 3 meses e meio no mesmo, quase que 24 horas por dia. A gente dormia em quartos separados, até para dar um tempo, assim, mas desde as 7 horas da manhã até 7 da noite a gente estava junto o tempo inteiro, um do lado do outro, o tempo inteiro. Então, uma das preocupações e desafio foi a gente ter tido um convívio tão bacana. Hoje ele é meu amigão, assim, tá vindo para o Brasil já mês que vem com a namorada, então já está todo empolgado, a gente fez uma amizade bem, bem bacana. E os desafios maiores eram, e preocupações, na verdade, que eles se misturam, né? Se a máquina ia se comportar bem, e questão de documentações de entradas e saída nos países, né? Muitos países são delicados, essa parte do Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, são países um pouco complicados, assim, tem guerras lá ainda hoje. E o maior desafio que eu vejo nesse tipo de viagem é o clima, é o tempo, né? Porque você pode ser, como várias situações aconteceram com a gente, você está pilotando e daqui a pouco o tempo fecha, não tem para onde correr, e a gente teve muitas travessias oceânicas, né? Então, que não tinha o que fazer em situação de tempo ruim ou falha mecânica, né? A gente ia ter que jogar o helicóptero na água, no oceano, e esperar por um resgate. O desafio basicamente é mais relacionado ao tempo e à máquina, né? Entendi. E qual foi o lugar mais bonito que vocês viram, assim? O que está na mente, assim, dizer assim, cara, tem um lugar assim que a gente viu que arrepiou? Olha, é difícil. A gente voou 3 meses e meio, cada dia num lugar diferente, voando baixo. Mas, assim, eu gostei muito de ver os icebergs na Groenlândia, uma coisa que a gente não tem aqui, né? Ver icebergs, a gente pousou no iceberg lá na Groenlândia também. E eu gostei muito de voar em cima de desertos também, coisa que também a gente não tem no Brasil. Apesar de ser uma paisagem que supostamente é uma coisa meio monotônica, ela não é, ela tem nuances, dá para ver bastante a geologia, onde passava um rio, onde tinha uma montanha. Então os desertos são bem bacanas de voar. De uma forma geral, ali na parte do Cazaquistão tem os desertos grandes, do Peru também. Achei bacana voar na linha de Nazca, ali no Peru, aqueles geóglifos, né? Dá para ver? Dá para ver. A gente teve que voar em cima obrigatoriamente, a gente voou em cima de uma Pan-Americana, que é uma rodovia que passa ali, né? Mas a gente conseguiu ver dois desenhos assim ao longe, mas é uma coisa que eu queria estar muito ali naquela região, entendeu? Muito antigo, né? O pessoal fala ali que foram os astronautas que faziam os desenhos por causa dos astronautas, dos alienígenas, na verdade, né? Então, achei muito bacana ali, achei muito bacana cruzar os Andes, né? A gente cruzou os Andes do Chile para a Argentina, aqui no sul da América Latina, foi muito legal. Era uma preocupação também, porque a gente teve que voar muito alto, muito, muito alto, e se tivesse algum tempo ruim em relação a nuvens ou vento, podia ser um desafio de turbulência, né, muito grande. Mas por acaso o dia que a gente passou ali, estava o tempo assim maravilhoso, lindo, sem vento, foi tipo um milagre, assim. A condição perfeita de passar os Andes. Quando a gente sempre passa os Andes, a gente sempre lembra daquela história do avião dos jogadores de rugby que caíram ali, né? A gente sempre fiquei imaginando essa situação deles ali, caindo ali nos Andes, então um negócio bem triste, mas, né? Então, mas eu acho que foram esses os grandes temas, assim. Eu queria ter passado muito, assim, expectativa, como é que seria voar na Groenlândia, que é um lugar tão inóspito, né? Islândia, tinha muita curiosidade também. Então, alguns lugares eu tinha curiosidades, assim, de como seriam, né? E pena que a nossa viagem foi uma viagem muito corrida, foi para bater o recorde. Então, a gente não parou muito nos lugares, a gente acordava, pilotava, pilotava. Então, deixei alguns países assim para voltar agora com a família de novo, passar umas férias. Mas de avião comercial. Uma forma mais normal, né? Algum perrengue, terremoto, vulcão? Então, passamos por um terremoto de 7.0 na escala Richter, gigantesco, na Rússia, quase atravessando ali para o Alasca, no finalzinho da viagem ali.
e acordei de manhã cedo, era 7h10 da manhã, eu lembro, porque nunca tinha passado por um terremoto dessa magnitude. Terremoto. Eu acho que não acabou morrendo ninguém, mas foi um problema sério na região ali. Foi uma coisa assim meio preocupante. E 7h10 da manhã eu acordei, a primeira coisa que eu peguei meu celular, comecei a filmar o som, as coisas chacoalhando assim no quarto. Foi muito interessante, na verdade, né? E ali na região teve um problema, destruiu várias cidades da região. E o que aconteceu? Nessa parte ali do mundo da Rússia tem muitos vulcões ativos, tem 30 vulcões ativos, tem 100 vulcões adormecidos. E com esse terremoto ele acordou um vulcão ali. No outro dia a gente tinha que fazer um voo e passamos bem pelas cinzas do vulcão, tinha uma neblina super forte, e isso inclusive é bem prejudicial para o motor do helicóptero, né? Sim, sim. Então a gente teve que voar bem baixinho para tentar escapar das grandes das fumaças assim do vulcão, né? Eu lembro do vulcão do Chile, uma vez que afetou aqui. Sim, eu estava em São Paulo e vim de carro de São Paulo porque parou o trânsito aéreo. Sim, foi. E bem prejudicial mesmo. Então teve esse acontecimento interessante assim que a gente participou, né? Vulcão, terremoto, e a gente viu bastante vida selvagem assim pra gente assim, né? Baleias, a gente viu orcas, a gente viu jubarte, a gente viu pinguim, leões marinhos, focas, muito tubarão, raias, viu bastante coisa assim, tem sobre o mar também, sobre o mar muito bacana assim. Tu acha que essa é mais memorável do que o Monte Everest? Eu não sei, o Monte Everest ficou uma aventura que todo dia que você estava lá você sentia um medo, assim, um medo que realmente você podia morrer. Então, uma coisa ficou muito marcada em mim, Everest. Uma coisa bacana, que eu consegui chegar ao cume, mas ao mesmo tempo assim com bastante atenção, todo dia tenso, na verdade. Tenso, né? Não curtiu? Não, curti por estar lá, por estar tendo aquela oportunidade incrível e por ter conseguido mais ainda, mas eu acho que essa viagem foi uma viagem mais prazerosa, assim. Eu acho que dá para falar, os duas vão ficar na minha cabeça, mas o Everest foi um pouco mais tenso, assim. Eu acho que tem mais, eu consigo lembrar mais dos detalhes, o que eu fiz no tal dia, o que aconteceu, onde eu escorreguei, onde eu passei mal. Essa viagem foi mais prazerosa do helicóptero. Entendi. Como é que aquela questão que tu falavas fora do ar aí dos pontos... Antipodais, né? Antipodais. Eu falo dos antipolos, mas o certo é falar antipodais, pontos antipodais. Os pontos antipodais, a gente fala aqui no Brasil, quando a gente faz um buraco, a gente sai no Japão, né? Isso. Ponto antipodal do Brasil é Japão. É um ponto na Terra que fica 180 graus do lado oposto, fazendo uma risca passando pelo meio do ponto, né? Então é sempre ao contrário. Tem uma característica, uma curiosidade, os pontos antipodais, 4% deles são terrestres. Ele precisa ter um ponto de um lado e um ponto do outro em terra, né? Então a gente precisou achar esses pontos antipodais no nosso caminho, saindo aqui do Brasil. Um deles e precisa ter um aeroporto, para a gente registrar nossa passagem para o Guinness Book. Então não é qualquer ponto antipodal. Então antipodais vocês mapearam e passaram neles para poder ter o registro oficial do Guinness Book. Exatamente. Então um ponto antipodal a gente achou aqui em El Calafate, tem um aeroporto, e fica no ponto antipodal em Bichura, que é uma cidade na Rússia, que também tem um aeroporto. O primeiro é no Chile. Como a gente saiu do Brasil, a gente subiu e o primeiro ponto antipodal a gente passou em Bichura, na Rússia. Tá. Depois a gente veio toda a volta até El Calafate, antes de voltar para o Brasil. El Calafate é Chile. Chile. Porque essa volta ao mundo, também pelo Guinness Book, você não pode ficar indo e voltando. Você tem que escolher um caminho, uma direção, e você tem que sempre voar nessa direção. Então a gente saiu daqui, sempre estava voando para o lado leste. Então a gente estava sempre voando para o lado leste até chegar em El Calafate e voltar sempre para o Brasil. Tem essa característica que eles pedem, né? E tem o mínimo de quilômetros. Parece que o mínimo são 50 mil quilômetros para ser o Guinness Book, né? Entendido. Para dar a volta ao mundo. O André, o Flagger existe para a gente devolver para a sociedade um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Sim. As experiências, e hoje aqui é uma experiência marcante, sim, né? Tem algo dessas tuas aventuras todas que tu acha que é relevante a gente comentar sobre
como usar isso no mercado empresarial, no mercado de trabalho. O que tu traz dessas aventuras para o teu dia a dia como empresário, como empreendedor? Eu acho que essa questão, tu falou do planejamento, é super importante. Isso aí, nenhum tipo de aventura, ou para a empresa, né, você consegue sem qualquer tipo de planejamento. Senão você vai quebrar a cara, não tem jeito. Não vai dar para ser possível. Não é possível fazer nada nesse sentido. Então, o planejamento é o primeiro, eu acho que depois o foco. Você precisa estar bem focado no que você quer, né? Não desviar a atenção. Você faz o planejamento e cumpre o planejamento. Eu acho que isso é essencial. A determinação, você precisa ser uma pessoa determinada. Eu acho que qualquer coisa, se você planeja e qualquer desvio naquele teu planejamento, você precisa voltar. Você pode modificar o planejamento com alguns ajustes, mas ter o foco para onde você quer chegar, né? Então, determinação, planejamento, foco, perseverança, que é tipo uma determinação, né? E eu acho que basicamente é isso. Você tem que ser uma pessoa positiva. Isso é essencial para tudo também, ser positivo. Você ter algum percalço, tudo bem, vamos dar um pequeno desvio, mas vamos continuar de uma forma positiva. Manter a calma nos momentos. Manter a calma, positividade, entendeu? É muito importante, até para sobrevivência. Tem estudos que falam que a pessoa que numa situação de desastre, a pessoa mais positiva vive mais do que a pessoa negativa, né? Uhum. Sobreviventes são os positivos, na verdade. Até porque tu imaginar fazer aventuras como essas duas e achar que nada vai dar errado, tão iludido, né? No planejamento você tem que pensar que alguma coisa pode dar errado e como é que você faz para voltar no caminho, né? Então, basicamente é isso. É isso que o meu dia a dia é regido, ter calma, né, nas situações, que sempre você vai ter situações que você fica desesperado, assim, internamente. Você tem que ter calma, pensar e voltar, né? Voltar para o caminho. E o trabalho de equipe é importante nesse caso? Super. Foi uma das coisas que eu falei da minha preocupação com o Peter, né? Trabalho em equipe é essencial também. É essencialíssimo ter uma pessoa que o grupo todo, o conjunto ali, né? Legal. Nos bastidores aqui nós temos a Berenice tentando entrar aqui, a nossa gata, né? A gatinha. Deixa a porta aberta que ela entra, deixa ela participar do podcast aqui, né? Para nós quebrar o protocolo aqui, né? Boa. Ela quer entender um pouquinho das aventuras também, né? Então, aqui a Berenice manda e a gente obedece, tá? Então nós vamos deixar a porta aberta que ela tá miando aí de fundo aí, né? Para quebrar um pouquinho o clima aqui, tá? O André, e o que vem por aí? Vem mais coisas? Vem mais coisas, mas eu sempre falo que eu preciso falar com a família, para explicar um pouco. É uma coisa que eu tenho um pouco de medo de fazer, mas quero aprender a fazer. Vai ser uma coisa talvez inédita também para o Brasil, eu preciso dar uma pesquisada ainda. Tem que aprender aí. Em breve mais informação. Em breve mais informações. É uma coisa para um planejamento daqui a uns 2 anos, que realmente é uma coisa bem complicada para mim, que vai ser um desafio pessoal meu. Eu acho que se a gente pudesse abrir para perguntas, as pessoas perguntariam por quê? Por que tu faz tudo isso? Não sei, é uma coisa que eu voar, principalmente sobre essa volta ao mundo, é uma coisa que eu adoro fazer, né? E então é uma coisa meio que natural, assim, você querer viajar, fazer uma viagem bacana, uma viagem grande. Muita gente pega o carro e vai viajar pelo país para conhecer lugares diferentes. Hoje em dia, a gente voa em 35 países agora. Eu já tinha outros 35 na bagagem, eu já conheço 70 países no mundo. E adoro viajar, então eu fiz 2 coisas bacanas, voar e turismo, né? Conhecer lugares novos, eu falo também 5 línguas, então sou um cara que gosto de interagir com o povo, assim, conhecer culturas diferentes. Já viajei de mochileiro durante um mês na Índia, já fiz coisas bem diferentes, assim, para aprender coisas diferentes. Então, sou um cara que gosta de aprender. E, basicamente, eu acho que isso vem de mim, natural, assim, fazer essas aventuras. Legal. Ser empresário é uma aventura, né? Nossa, eu acho que uma das mais difíceis, eu quase falei a pior, né? A mais difícil é ser empresário. Todo dia você tem que matar um leão ali, domesticar um leão. A questão da positividade, você tem que ver que se hoje está difícil, amanhã vai melhorar.
né? Então, ser empresário é uma tarefa complicada. Existe essa relação. Por sorte, eu tenho minhas duas irmãs, a Adriana e a Daniela, são minhas sócias na vinícola, em todos os empreendimentos que a gente tem. Nós temos em família, um negócio em família que funciona muito bem. Então, quando eu estou fora, elas também cuidam, às vezes alguém viaja, tem sempre alguém cuidando dos negócios, facilita para você ser empresário e aventureiro. Legal. Vinícola Villa Francione, né? Vinícola Villa Francione. Que é uma das mais belas, mais importantes e melhores vinhos do Brasil. Eu sou um pouco suspeito, Bastante. Mas a gente acredita nisso. A gente acredita que nós somos uma vinícola boutique, né? Nós fazemos ali 120 mil garrafas por ano, temos 15 rótulos entre espumantes, tintos, brancos, vinho de sobremesa também. Só fazemos vinhos finos ali também, né? E produção baixa e um produto de extrema qualidade. Só barris franceses de primeiro uso. O prédio, a gente tem um prédio gigante lá de 5 mil metros quadrados, com pé direito de 4 metros de altura, uma construção tipo da Toscana. Meu pai viajou o mundo para construir o negócio. E antes de inaugurar, ele acabou falecendo no mesmo ano. Então ele nunca chegou a ver a vinícola em pleno funcionamento. Então a gente resolveu daí tocar o negócio. Hoje é um negócio que vai super bem. Era um negócio de paixão dele, né? Não era um negócio para ganhar dinheiro, era um negócio para realização mesmo. E realmente ele construiu com o coração dele a vinícola, né? E é um orgulho para a gente ter a vinícola. E é um vinho que está em vários lugares, vários restaurantes, todo mundo conhece o vinho. E é muito bacana trabalhar com vinho. Eu imagino. É considerado vinho de altas... de altitude. De altitude, né? A gente está a 1.400 metros de altitude, né? É bem alto, na verdade. Então, isso faz com que o vinho tenha uma qualidade maior. Diferente, né? Diferenciada. Eu vi uma vez, eu li em algum lugar sobre isso, né? Sim. Que nós estamos com uma altitude grande e uma proximidade do mar também importante, que dá uma uva única. A altitude é bacana para o vinho porque... o gradiente térmico é importante durante o dia é quente e a noite é frio. Isso faz com que a casca seja bem mais grossa e a casca dá taninos, que dá longevidade para o vinho. Então é importante que seja em altitude também. A nossa característica é mais fazer vinhos mais encorpados, né? Tintos, e alguns brancos mais encorpados, Chardonnay e o Sauvignon Blanc também, o Chardonnay a gente faz com carvalho. Então é um vinho bem estilo francês, né? O nosso estilo é bem francês, assim. Eu imagino que tu é um entendedor de vinho também. Eu entendo a produção bem, eu entendo alguma coisa de vinho, sim, fiz alguns cursos, mas eu não sou o cara que bebe... A gente não bebe muito em casa, de uma forma geral, minha família não bebe, assim. Eu saio para jantar, tomo meia garrafa de vinho, até é uma dó até, né? Mas, assim, eu conheço vinho, mas minhas irmãs conhecem melhor vinho do que eu, na verdade. Nós podíamos fazer lá, né? Fazer um podcast dentro de uma vinícola, né? É bacana. É a vinícola, quem já viajou o mundo, sabe que é uma vai para a nossa vinícola, toma vinhos que são comparáveis a qualquer outro vinho do mundo e um lugar maravilhoso, né? É um lugar impressionante. Cada vez que eu vou lá, eu falo que incrível, porque realmente é incrível. O Douglas chegou a derrubar um quadro quando eu falei de fazer um podcast na vinícola. Emocionou. Interessante. André, nós falamos aqui de triatlon, falamos de empresário, nós falamos de Monte Everest, nós falamos de volta ao mundo de helicóptero, acabamos falando de vinícola, que é uma delícia, né? Falar disso, uma vinícola catarinense, tão próxima de nós, né? Sim. A gente precisa aprender a valorizar e cultivar isso. Olha o dinamismo desse bate-papo aqui, né? E tem alguma pergunta que eu não te fiz que eu gostaria que eu tivesse feito? Olha, as perguntas são variadas, assim, mas eu acho que você cobriu tudo. Não teria mais nada para acrescentar assim, em relação à viagem. E tem questão de pormenores em relação a documentações, mas aí fica uma coisa muito específica. Técnica. Que não há necessidade. Quando tu falasses aí das quantidades de línguas que tu falasse, eu gostaria de complementar uma pergunta que me veio na hora. O inglês serviu para todos esses países ou vocês tiveram que se adaptar? O inglês, ele falado no mundo inteiro praticamente. Que a aviação só na Rússia, só durante 21 dias da nossa viagem que a gente não conseguiu falar inglês. Ah, é? O que é um monte, na verdade, né? Na Rússia eles não falam inglês.
ninguém fala inglês lá. Então, você pode até falar português com ele, facilita a vida. Você chega na rua, você fala português normalmente, não tem problema nenhum. Então, a gente usava o Google Translator, né? Tá. E, então, as pessoas, eu até achei muito interessante, porque as pessoas já vêm com as coisas escritas no telefone, aí você fala aqui, mostra pro cara, o cara fala, você lê, então dá para ter Então, russo não é uma das que tu fala? Não, não falo russo, mas como eu sou muito interessado com línguas, para pelo menos conseguir ler o que estava escrito nos lugares, eu estudei a leitura, as letras, né, que são bem diferentes das nossas. Então eu conseguia ler o que estava escrito nos lugares, algumas coisas dava para ter ideia do que era, e outras coisas não sabia o que era, mas eu conseguia ler algumas coisinhas assim. Saber um mínimo básico. Eu acabei morando fora, morei na Alemanha, morei na Inglaterra, morei na França, morei na Austrália, Estados Unidos, e aí a gente vai pegando uma língua, vai pegando a outra, morei na Itália também, então você aprende uma, aprende outra, daqui a pouco uma você já liga com a outra língua, então você vai fazendo, vai facilitando, né? Cada língua a mais que você aprende, vai facilitando. Bem. André, foi uma delícia, né? Hoje nós também vamos brindar hoje um pouco do conhecimento do André, que vai ter o CEO Clube aqui na Empória, e a gente tem algumas pessoas aí convidadas, aí, cerca de 40, 50 pessoas vão desfrutar de todas essas ideias, né? E experiências que o André tem para nos trazer. Então hoje vai ser um dia que a gente vai absorver bastante coisa aqui do André. Muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui gravar esse podcast aqui para o Flagger, de aceitar o convite de falar hoje no seu clube. E quando tiver aventura, nos chame aí para contar, né? Avisa a gente, se puder contar para nós aqui no Flagger, será um grande prazer te receber. E parabéns, tá? Parabéns, muito obrigado por ter vindo aqui, mas sobretudo parabéns como criciumense, como catarinense, como brasileiro, todas essas aventuras, esse conhecimento que está fazendo e trazendo para nós aqui mastigadinho. Vati, então eu queria agradecer ao convite aqui feito por vocês, muito bacana participar do podcast e também aqui da apresentação que eu vou fazer aí sobre a viagem hoje. Queria deixar também meus canais de mídia social, no YouTube é De Helicóptero pelo Mundo e no Instagram é André Borges de Freitas. No Instagram tem todas as aventuras ali do Monte Everest e no YouTube tem toda a viagem, dia a dia dessa viagem da volta ao mundo de helicóptero. Muito obrigado de novo. Nós que agradecemos. Tá? Muito obrigado, André. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por compartilhar esse momento. E parabéns em nome dos catarinenses, em nome dos criciumenses, em nome dos brasileiros aí por toda essa aventura que tu tem feito e enaltecido o nosso nome, né? A gente viu lá no Fantástico, lá apareceu o nome da nossa cidade, do nosso estado, é muito interessante, muito prazeroso, tá? E quando fizer outra aventura dessa, por favor, volte aqui. Voltarei, com certeza. Obrigado. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado, gente. A gente se vê aqui pelo Flagger.